E aí, conseguiram? Com essa dica, olha, vou refazer aqui, ó, deixei ela guardadinha. Com essa dica, você conseguiu? Ok, pacífico. Eu até tentei. Opa, conseguiu? Parabéns. É isso que tem que fazer. Mas é interessante a questão, é bonita, é maravilhosa. Então vamos agora. Se você encontrar uma parecida, não há perigo de você errar. Então veja agora. Então agora vamos começar, agora a coisa é séria. Certo? Então eu tenho, ó, em uma corrida, certo? Em motocross, os competidores devem seguir um percurso de A até B. Em seguida, retornar o ponto A pela mesma trilha, com um dos, tá certo? Dos motociclistas, tá certo? Desenvolveu a velocidade constante de 12. Olha aí, velocidade constante de 12 km por hora, certo? 12 km por hora. Em um trecho de subida. Lembre, esse trecho aqui foi de subida, essa velocidade foi trecho de subida. E 30 km por hora, certo? Ó, 30 km por hora, esse aqui, trecho plano. Ó, plano. Esse aqui foi de subida, ó, só para facilitar, vermelho. Vermelho foi subida, certo? Verde foi planos, certo? Então, verde planos. E nós temos 60 km, ó, 60 km em trecho de descida. Pronto. Descida. Então, eu tenho 3 espaços. Subida, plano e descida. Tá certo? Então, continuando. Em trechos, um segundo, ele tem, motociclista, desenvolveu uma velocidade de 10 km em trecho de subida. Então, temos aqui, ó, 10 km, ó, 10 km, então, ó, 10 km aqui, em trecho de subida, 10 km em trecho de subida, certo? Aí, o que que eu tenho? 40 km em trecho planos, foi o outro isso, e 80 km, certo? E 80 km do outro em trecho de descida. Pronto. O primeiro, tá certo? Então, o primeiro gastou 1 hora, certo? Então, ó, o primeiro gastou 1 hora de A para B. O segundo gastou 1 hora e 10 minutos e o terceiro de A para B, enquanto que o segundo gastou, ó, o segundo gastou 1 hora, certo? O segundo gastou 1 hora e 30 minutos para ir de A até B. Calcule em quilômetros, tá aqui, ó, chamou a atenção. A distância no sentido de A para B correspondente ao trecho, certo? De subida. Pronto, o meu problema agora é esse rapazinho aqui, tá certo? É o trecho de subida. Pronto. Então, é isso que me preocupa. Então, vamos lá. Senhores, se nós pegarmos os dados, pronto, está aqui. O segredo da questão está nessa relação que eu deixei aqui guardar para vocês. Se eu tenho quilômetro por hora, se eu quero em quilômetro por minuto, é só dividir a velocidade por 60. Então, vamos em frente. Então, eu vou imaginar, ó, uma situação assim. Trecho de subida, plano, certo? Então, deixa eu organizar aqui. Então, questão linda é só. Eu tenho subida, eu tenho plano e eu tenho descida, certo? Isso é para o nosso amigo, o primeiro que vai, certo? O primeiro. Então, deixa eu chamar aqui, primeiro, certo? Ele diz, certo? Pelo mesmo, seguido em torno de A, certo? Um dos motores, então, primeiro.
Então, eu vou chamar esse aqui o primeiro. Certo? Então, olha aqui. O que que eu tenho? Na subida, a velocidade foi de 12 quilômetros por hora. Na subida. No plano, foi de 30 quilômetros por hora. Certo? Então, deixa eu melhorar um pouquinho, porque eu vou precisar de espaço para vocês entenderem melhor. Então, eu tenho subida. Pronto, melhorou um pouco. Aqui saindo A, chegando em B. Então, a subida, né, a sensação é essa. Então, a gente imagina. Então, a ideia é essa. Então, a subida foi de 12 quilômetros por hora. Certo? Plano foi de 30 quilômetros por hora. E a descida foi de 60 quilômetros por hora. Certo? Ora, se eu chamar isso de x, de y, certo? E de z, ó, x, y e z. O que é x? É a distância que ele percorreu subindo, a distância plana, y é a distância descida. Ora, ele quer saber, ele diz que indo de A para B, meu amigo indo de A para B, se meu amigo for de A para B, ele gasta, na realidade, tá certo? Ele diz que gasta, na realidade, 1 hora. Gasta 1 hora. Para facilitar essa minha vida, essa hora eu vou transformar em minutos. Então, vai ficar 60 minutos. Então, ficou simples. O que é que eu vou fazer? Eu vou dividir todo mundo por quem? Por 60. Vou dividir essa velocidade por 60. Quando eu divido essa velocidade por 60, eu vou transformar ela em quilômetro por minuto, porque essa unidade está em minuto, porque as outras também estão em minuto. Então, isso aqui vai dar, na realidade, quem? 1/5. Então, essa minha velocidade, ó, vai ficar 1/5. Essa minha velocidade vai ficar meio. E essa minha velocidade vai ficar 1. Então, nós sabemos que, vou colocar aqui, depois eu tiro. Nós sabemos que o tempo é o espaço dividido por quem? Pela velocidade. Então, de A para B. Lembra, eu estou estando de A para B. Então, qual é? Ó, o espaço é x, velocidade é 1/5. Mais espaço de A para B. Ó, o espaço é y dividido pela velocidade, que é meio. Mais espaço, tempo, ó, gastou tempo aqui. O tempo que gastou aqui, z dividido por 1. Isso aqui é igual a 60. Fazendo, repete a primeira, multiplica pelo invés da segunda. 5x mais 2y. 5x mais 2y mais e. Isso é igual a 60. Pronto. Tudo está em minutos. Certo? Tudo está em minutos. Então, isso aqui foi de A para B, essa relação. Vamos nos livrar disso aqui, que nós já vimos. Agora, isso ainda é o primeiro. Nós temos agora ainda o primeiro, só que esse nosso amigo vai de B para A. Esse primeiro, ele vai de B para A. Só lembrando que ele gastou, o tempo que ele gastou de B para A é 1 hora e 10
minutos. Então, eu posso dizer, isso aqui seria o quê? 70 minutos. Então, vamos lá. De A para B. De A para B. Então, o que que nós temos aqui? Olha como é linda. Aqui nós temos subida. O espaço é x, mas a velocidade é 1/5. Lembre, o espaço é x, que aqui é subida, mas a velocidade é de 1/5. Lembre, vou repetir, o espaço é quem? É z, o espaço é z, mas a velocidade é da subida, que é 1/5. Aqui não tem problema, a velocidade voltando, a velocidade é plana, é 1/2. Aqui ele está descendo, então quando ele está descendo, a velocidade é de 1 km por minuto. Então veja aqui o que nós vamos fazer. X, que é o espaço, dividido pela velocidade de descida. A velocidade de descida é 1. Mais espaço, y, dividido pela velocidade plana, que é meio. Mais z, dividido pela velocidade de subida, que ele está indo de B para C. A velocidade de subida é 1/5. Isso aqui é 70. Então, dando uma ajeitadazinha, eu vou ter x mais 2y mais 5z, isso é igual a 70. Pronto. Lembre, alerta aqui, eu estou indo, eu quero chamar muito atenção para isso. Eu estou indo de A para B. Então, o que era descida aqui de B para A, o que era descida passa a ser subida, mas a velocidade é a mesma. A velocidade de subida é 1/5, a velocidade de descida é 1. Tudo quilômetro por minuto. Isso o que nós temos? Nós temos o primeiro, tá certo? Primeiro rapazinho de moto. Agora vamos verificar o que nós temos agora, o segundo. Certo? O segundo. Ó, o segundo, o que nós temos? O segundo. Nós temos a mesma situação. Eu estou subindo, plano, estou descendo. Aqui o espaço é x, o espaço é y, o espaço é z. O mesmo espaço, de A para B. De A para B. Então, vamos aqui. Qual é a velocidade? Lembra, a velocidade do segundo. Aqui, a velocidade do segundo é 10 km por hora. Subida, 10 km por hora. Plano, 40 km por hora. E descida é de 80 km por hora. Ok? E o tempo que ele gastou, tá certo? Na realidade, ele gastou de A para B, ele vai de A para B. Nosso amigo gastou 1 hora e 3 minutos. Transformando isso em minutos, eu boto 63 minutos. Nós sabemos que o tempo gasto é o espaço dividido pela velocidade. Se está em minutos, o que eu vou fazer? Eu vou dividir todo mundo por 60. Vou dividir todo mundo por 60 para transformar isso em minutos, quilômetro por minutos. Então, a nossa velocidade aqui, isso aqui nós vamos, só para lembrar, tiro logo, para não deixar... Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Se eu simplificar um pouco, eu tenho 1/6. Certo? Se eu simplificar um pouco, eu tenho 2 por 2, né? 2/3. Se eu simplificar um pouco, né? O 0 por 4 por 2 dá 4, por 2 dá 3. Então, a nossa velocidade
Aqui é 1/6, certo? Aqui é 2/3 e aqui é 4/3. Velocidade de subida, velocidade plana e velocidade de descida. De A para B. De A para B. Ok? De A para B. Aqui só fez de A para B. Então, vamos lá. Qual é o tempo que ele gastou? Gastou 63 minutos. Nós sabemos que o tempo é espaço, ó, vou repetir de novo. O tempo é espaço dividido pela velocidade. O espaço é x, velocidade, 1/6. Mais espaço, somando os tempos. Esse tempo, mais esse. Espaço, y dividido pela velocidade, que é 2/3. Mais espaço, z dividido pela velocidade, que é 4/3. Isso aqui dá 63. Refazendo, eu tenho 6x, mais, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, mais 3y sobre 2, mais, repete, multiplica, 3z sobre 2. Ó, 3z sobre 4. Isso é igual a 63. Se eu não quero deixar muita conta, certo? Se eu não quero deixar a coisa muita conta, eu posso dividir, ó, antes de tirar mínimo, vamos tirar o mínimo é 4. Ou, na realidade, tirar o MMC é como se eu multiplicasse todo mundo por 4. Se eu multiplicar todo mundo por 4, eu vou ter, ó, 4 vezes 6, então dá 24x. Mais 4 vezes 3, 12. Sobre 2, então dá 6y. Mais 4 vezes 3, 12. Dividir por 4 dá 3. 3z. 3 vezes 4, 12. Né? 3 vezes 4, 12. 6 vezes 4, 24. E 1, 25. Pronto. Aí eu posso melhorar mais um pouco e dividir todo mundo por 3. Então, dividindo todo mundo por 3, eu vou ter 8x, dividindo por 3, 8x, mais 2y, mais z. Isso aqui, 252 dividido por 3 dá 84. Ó, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 8, 24, 25. Então, nós temos aqui a outra equação. Pronto. Nós temos a outra equação. Então, nós vamos armar agora, certo? Nós vamos armar as 3 equações. Então, ó, vamos armar as 3 equações. Então, são elas, ó. Então, essa primeira, está aqui ela, essa segunda e a outra que eu encontrei, que está aqui. Então, vamos agora. A primeira equação, ela vai ter isso aqui. A primeira equação, 5x, certo? 5x mais 2y, certo? Mais z. Isso aqui é igual a 60. Foi a primeira equação. A segunda equação, está aqui a primeira equação. Ó, 5x mais 2y mais z igual a 60. Vamos repetir essa, certo? Vamos repetir essa, que é x mais 2y mais 5z, isso aqui é igual a 70. Pronto. Ó, repetimos quem? A primeira, repetimos a segunda, certo? Agora vamos repetir a terceira, que é essa, levar para lá. Então, essa terceira é 8x mais 2y mais z. Isso aqui é igual a 84. Um sistema que tem, na realidade, um sistema que tem 3 variáveis. Pronto. Agora, como é que eu vou resolver, Pacífico? Porque o amigo está querendo saber, tá certo? Ao trecho de subida. Subida, na realidade, é quem? A subida que ele está querendo, de A para B, é o x.
Então, ele quer o valor de x. Então, como é que eu faço, parceiro? Pensa um pouco. Eu vou trabalhar aqui de uma maneira bem práticazinha. Então, o que eu vou fazer? Eu simplesmente, eu vou pegar, vou pegar essas duas aqui, eu vou pegar a segunda, tirar a primeira. A segunda menos a primeira. Se eu pegar a segunda menos a primeira, então, deixa eu organizar um pouquinho aqui, para quando você for verificar, eu vou chamar essa equação, vou chamar essa equação de 1, essa equação 2 e essa equação 3. Pronto. Pronto. Então, eu vou fazer 2, certo? A equação 2 menos a equação 3. Não, 2 menos 1. Equação 2 menos a equação 1. Pronto. Então, eu tenho, x menos 4x, x menos 4x. O que acontece? X menos 5x dá menos 4x. 2y menos y desaparece. 5z menos e dá menos, dá mais, repetindo. X menos 5x dá menos 4x. 2y menos 2y desaparece. Elimina. 5z menos e dá mais 4z. 70 menos, aqui nós temos 70 menos 60 dá 10. 70 menos 60 dá 10. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar a equação 3, tirar a equação 2. 3 menos 2. Então, vamos lá. 3 menos 2. 8x menos x dá 7x. 2y menos 2y elimina. Z menos 5z dá menos 4z. Isso é igual a quem? 84 menos 70 dá 14. Olha aí. Olha a grande sacada da questão. Nesse sistema, aí, já apareceu o quê? A parte de simetria. Nesse sistema, já apareceu a parte de simetria. Então, para resolver um sistema que apareceu parte de simetria, então é só somar. Somando membro a membro, esse aqui fica 3x, esse elimina, e isso aqui fica quem? 24. Passando, dividindo, 24 por 3 dá 8. Pronto. O que eu estava querendo? Eu estava querendo o valor do x. Né? O valor do x. Porque no início da questão, x foi, x na realidade foi o espaço, de subida de A para B. Então, era você que eu estava interessado. Então, resposta da questão, item, x igual a 8. Então, vamos lá, marcar o gabarito. Olha aqui o que é importante. Então, o gabarito, 8. 8 está, certo, no item A. Então, 8 quilômetros, porque eu estava trabalhando quilômetro por minutos. Então, o item correto da questão de número 84 é o item A. Então, veja aqui para mim. Pronto. E aí, como é interessante. Então, vamos... É importante que você, em casa, refaça a questão passo a passo, entenda, tá certo? Então, nós temos agora, certo? Uma questão de número 85. Tá legal? A questão de 85 diz assim, uma loja coloca saias, tá certo? Ela coloca saias, ela vai vender saias, ela vai vender blusas, gravatas em promoção. Sabe que isso aqui, uma blusa e uma gravata custam juntos R$14 a mais do que uma saia.
Uma saia e uma gravata custam juntas R$18 a mais do que uma blusa. Uma saia e uma blusa custam juntas R$6 a mais do que uma gravata. Nessas condições, a quantia a ser desembolsada pela compra de 2 saias, 3 blusas e uma gravata. Pronto. Então eu preciso saber quanto é que custa uma saia, quanto é que custa uma blusa e uma gravata. Então vamos armar as equaçõezinhas. Então, pronto. Então vamos lá. Ele diz que uma blusa, certo? Mais uma gravata é o preço de uma saia mais R$14. Uma saia mais uma gravata é uma blusa mais R$18. Todas as informações estão aí na questão. Uma saia mais uma blusa, tá certo? É uma gravata mais R$6. Pronto. Nós podemos, sem dificuldade nenhuma, passar isso para antes. Então eu posso dizer que, ó, só organizar um pouquinho. Então vamos organizar um pouquinho. Então eu tenho uma blusa mais uma gravata menos uma saia vai dar 14. Eu desloquei para o outro lado. Passando para cá, tá certo? Só organizando. Uma blusa, tá certo? Menos a blusa, porque ela veio para o outro lado. Menos a blusa, mais a gravata, mais a saia. Isso aqui tem que dar R$18. Certo? Aí, ó. Então, deixa eu só melhorar um pouquinho aqui, porque isso aqui está parecendo 6. Então, isso aqui é uma gravata. Eu não vou colocar de azul, eu quero colocar bem direitinho, certo? Está de vermelho, então isso aqui é uma gravata. Isso aqui é R$6, tá bom? Então, veja aí. Então, nós estamos trabalhando agora. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho uma blusa, opa, que é menos, porque deslocou, ó. Eu desloquei para o outro lado, então é menos. Então, menos uma gravata mais uma saia, isso é igual a 6. Então, ó, uma questão como essa agora, fica bem facinho de ser resolvido depois que a gente resolve aquela anterior. Então, eu tenho a equação 1, eu tenho a equação 2, e eu tenho a equação 3. Então, o que que nós vamos fazer? Certo? Nós vamos fazer, se nós pegarmos a equação 1, somar com a equação 2, se eu pegar a equação 1, somar com a equação 2, o que vai acontecer? Então, ó, vamos eliminar o B, 1 com a 2. Elimina o B, fica 2G, elimina a saia, o S, e aqui fica quem? 14, ó, 14 mais 18 dá 32. Conclusão, a gravata é 32 dividido por 2 dá 16. Então, a gravata é igual a 16. Pronto, eu já tenho o preço da gravata. Então, se nós pegarmos a equação 2 e somarmos com a equação 3, vamos ver o que vai acontecer. 2 com 3. Então, nós eliminamos a nossa, ó, nós eliminamos B, nós eliminamos G e fica 2S. Então, 2S, que é igual, ó, 2, isso aqui vai dar quem? 24, certo? 24. Então, conclusão, o nosso S vai dar 24 dividido por 2, dá 12. Então, meu S é igual a 12. Pronto, meu S é igual a 12. Se nós pegarmos a equação 1, pronto.
se nós pegarmos a equação 1, certo? E somar com a equação 3, o que vai acontecer? A 1 com a 3. Ó, 1 com 3, 2b. Ó, G elimina com G, S elimina com S. Aí nós temos 14 mais 6, nós temos 20. Então implica que B é na realidade igual a quem? Igual a 10. Então temos aí, certo? Nós temos aí nada mais, nada menos, tá certo? Do que o preço de uma gravata, o preço de uma saia e o preço de uma blusa. O que ele pede, ele quer saber, ele diz, nessas condições, a quantia a ser desembolsada. Qual é a quantia? Ele quer saber qual é a quantia. Ele quer saber a quantia. Ó, a quantia, ele quer saber a quantia. Se ele comprar, nessas condições, a quantia ser desembolsada para a compra de 2 saias, nós vamos comprar 2 saias, certo? 2 saias, 3 blusas, mais uma gravata, Então, nós vamos gastar o quê? Então, vamos fazer as contas. 2 gravatas, né? 2 saias, que é 12. 2 saias, que é 12, mais 3 blusas, que é 10, mais uma, certo? Mais uma gravata, que é 16. Então, nós temos aqui 24, nós temos 30, nós temos 16. Se nós somarmos todo mundo, 24, 54, 70. Então, nós vamos gastar, na realidade, 70 reais. Ó, vamos gastar 70 reais nessas compras. Viu como é interessante? Isso é sistema. Se organize, tá certo? Então, vamos atrás do gabarito. Ok? Então, atrás do gabarito. 70 reais. 70 reais está no item C. Certo? C de correta. 70 reais está no item C. Essa questão foi de número 85. Certo? Olha, eu alerto. Eu trouxe esse tipo de questão para verificar a agilidade com o tempo, como se trabalha. Nós acreditamos que você consiga. Vá em frente. Ok?